Descobrir exatamente com quem você pode contar. Quando você tem nada, você sabe com quem você pode contar. Ok. Ok. Vamos virar as cadeiras para a plenária de novo, por favor. E tá. Quer falar? Hã? Tá bom. Tá bom. Bom, eu queria só pedir desculpas, porque a gente queria colocar as perguntas de novo na tela, mas foram apagadas. Então, à tarde, em todos os outros ciclos, a gente vai colocar as perguntas de novo, tá, para vocês terem nessa referência. Eu vou abrir para uma plenária agora. Estamos um pouco atrasados, então temos 15 minutos para um diálogo na plenária. Não precisa relatar tudo que foi falado no grupo. É mais trazer, né, colocações que vocês acham que têm relevância para a plenária toda e que vocês gostariam de compartilhar. Vou começar com esse grupo. Muito obrigada aqui pelo privilégio de começar. Eu já me desculpo que eu vou ter que sair correndo e eu vou relatar rapidamente, então, aqui. Coisas que nos chamaram a atenção. Falta de dados sobre a cooperação, né, quando a gente nota esse esforço enorme da pesquisa, um esforço de 2 anos, e mesmo com todo esse esforço, a gente ainda tem uma falta de dados muito grande, principalmente nessa questão da cooperação privada, chamada assim. Também o volume de recursos que o Brasil coloca como contrapartida nos chamou a atenção. A gente gostaria de saber, já colocando a pergunta que vem junto com esse ponto, que é o que está sendo considerado como contrapartida, da onde surgiu esse número. Eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre isso. A questão do comportamento do Brasil como doador e como a gente já analisa essa situação com bastante lucidez, que a gente pode estar replicando os grandes vícios que os países do Norte, que a gente ajudou a apontar na maneira como a gente está fazendo cooperação internacional. E uma outra questão que chama bastante atenção é uma questão mais ampla de governança global, que foi colocado aqui por vários, principalmente pelo professor Carlos, que é a questão dos novos atores. Nós temos novos atores privados agora sentando à mesa. Essa é uma grande diferença. Eles estão oficialmente sentando à mesa da cooperação internacional. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma desinstitucionalização dessas relações. Ainda continuam sendo muito relacionais, sendo feitas às portas fechadas.
E isso é muito preocupante, né? Se oficialmente nós temos atores privados contribuindo cada vez mais na cooperação internacional, a gente precisa urgentemente desses princípios normativos, como de direitos humanos, que foram colocados na mesa. Então, esse é um ponto maior. Como contribuição, a gente gostaria de colocar que a gente gostaria de ver essa arquitetura institucional sendo ampliada, para olhar esses novos atores, por exemplo, o papel da Fundação Bill e Melinda Gates na governança global da saúde, uma coisa que super interessante, então ampliar essa questão dessa arquitetura institucional e também usar melhor as nossas informações tributárias como talvez uma fonte de dados importante para esclarecer a questão da onde está o dinheiro, para onde vai e como vai. Então era isso, gente. Bom, obrigada. O nosso grupo discutiu, enfim, um dos detalhes que chamou a atenção, que foi a colocação sobre a ausência de uma política clara sobre cooperação internacional. E aí, dentro do diálogo, a gente percebeu que, na verdade, é possível que haja uma ausência de informação sobre a política, de publicização da política, porque, na verdade, a gente tem coisas que são feitas pelo Ministério das Relações Exteriores e também os Ministérios de Políticas Temáticas, que fazem muita cooperação internacional e têm fortalecido suas próprias áreas de cooperação internacional. E, nesse sentido, a gente identificou aqui uma série de coisas na área da saúde, por exemplo, de transposição de tecnologias sociais, de métodos, de medicamentos que são enviados como tecnologias para outros países e que fazem parte de uma política clara de cooperação internacional na área da saúde, na AIDS, enfim, tem uma série de exemplos que a gente pode citar dessa natureza. A Secretaria-Geral, como trabalha muito com o sistema de participação social, tem apoiado essa demanda da sociedade civil de criação de um fórum permanente de diálogo em política externa. Então, existem iniciativas já conversadas nesse sentido e que está caminhando, enfim, essa é uma notícia que eu queria compartilhar. E também foi identificada a necessidade de ressignificar, que as próprias organizações se ressignifiquem perante os cenários. Então, todos os desafios colocados por último foram identificados aqui como uma coisa que chamou a atenção. Em síntese, né? Então, breves linhas, foi isso. Eu fiquei com uma pergunta que, das apresentações, o quanto a cooperação internacional, vocês que estudam isso mais de próximo, ela saiu até do campo dos direitos, propriamente dito, ou do campo das ciências sociais, digamos, e se aproximou muito mais das questões econômicas mesmo. E o quanto essa cooperação internacional não está relacionada, vamos dizer, em Moçambique, em Angola, na América Latina, ou outros países lusófonos, mesmo a China, com interesses comerciais, que é essa impressão. Tanto de fora para o Brasil vem alinhado a interesses comerciais, quanto do Brasil para fora vai alinhado a interesses comerciais e não tão dentro daquele conceito que tinha na década de 80, 90, de consolidação da democracia nos países latino-americanos e assim por diante, que estava um pouco mais descolado de interesses tão pragmaticamente econômicos. Obrigada. Eu queria só convidar vocês para respirarem também. Eu coloquei uma pressão do tempo aí, todo mundo está correndo muito para falar, mas assim, podem respirar e compartilhar, fazer uma conversa reflexiva aqui. Não, eu vou passando, mas estou falando, respire também. A gente vai ter mais 12 minutos da plenária, mas temos um dia e meio aqui, temos almoço, temos coffee break, tem possibilidade de mandar comentários por e-mail. Tá? É bom respirar e poder escutar bem o que está sendo falado. Então, quem gostaria de fazer uma contribuição? É que acho que os dois palestrantes falaram sobre isso, que é, de alguma maneira, uma reprodução do lugar que o Brasil também acaba tomando quando está nessas cooperações sul-sul. Né? Então, eu dei o exemplo, por exemplo, da cooperação com os países de língua portuguesa, essa coisa da AIDS, mas da saúde em geral, que tem sido um carro-chefe nesse debate da cooperação externa, mas que a gente também tem escutado queixas de outros países de que o Brasil impõe o seu modelo como sendo o modelo que dá certo. Que, na verdade, seria muito mais interessante a gente falar de experiências e tentar também ver quais as dificuldades e experiências dos outros países. Por sua vez, eu acho que outros países também têm uma relação, vamos dizer, nessa relação de poder, numa relação de espera de que o Brasil lhe diga qual o caminho certo.
como em determinado momento, no passado, eu e até no presente, a gente às vezes espera que os países desenvolvidos digam para a gente qual é o melhor caminho. Pontual só, porque o relatório fala em estabilização da cooperação internacional. Em termos financeiros, fala mais em estabilização do que queda, que é um pouco a percepção que o debate vem produzindo. E os dados internacionais parecem indicar isso. No entanto, o Kiss fala em retirada, a palavra que ele usa, de uma parte dos atores, de uma parte da cooperação. Fala em América Latina e Brasil, fala em retirada das grandes ONGs tradicionais europeias. Qual é a conclusão que a gente tira? Como é que se associa essas duas coisas? Os recursos estão estáveis e vão diminuir muito, porque parte dos atores vão se retirar do Brasil? A cooperação tradicional é isso? Ou não? É uma mera substituição de atores e volumes de recursos não necessariamente vão ser largamente afetados? Ok, se você... Puedo responder en español. La retirada de las agencias es o sea, en términos del periodo... sí, sí. Estoy hablando de agencias solidarias, sobre todo de Europa, porque conozco Europa mejor. Pero han sido muy importantes en Chile, Argentina, en Perú, etc., ¿no? Eso empezó a principios, yo diría 10 años atrás empezó. Y primero fue, digamos, una reubicación a otros sectores. En el caso, por ejemplo, de Brasil, menos a los servicios sociales, a digamos, los temas más tradicionales, hacia, digamos, campos más de AIDS, SIDA, de actores sociales. Por ejemplo, anteriormente había apoyo indirecto a los movimientos sociales, eso bajó también. Se despolitizó durante el proceso el apoyo y se tuvo, digamos, una reenfoque hacia los países más pobres, porque eso siempre fue un argumento no tanto de las agencias solidarias, sino de los gobiernos apoyando a las agencias. Hay que tomar en cuenta que dependen entre 50 y 90% de sus ingresos a sus gobiernos. Y los gobiernos dicen, ahora Brasil, Colombia, Chile, Argentina, etcétera, son países de renta media que no merecen más, digamos, la imagen de país pobre, que nunca fueron, porque eso fue, por supuesto, un argumento falso, porque era una intervención mucho más política. Y hasta el punto que en los últimos 5 años, por ejemplo, Oxfam, que conozco muy bien, ha bajado, Oxfam Holanda, Oxfam Nove, por ejemplo, decidió 4 años atrás, terminar totalmente sus operaciones, que es muy militar todo, intervención, operaciones, etc. Pero así hablan. No, es otra discusión. Pero terminar sus operaciones en América Latina para tener más recursos disponibles en otras partes del mundo. Entonces, ese fue un debate muy grande en Holanda, en este caso, criticando a Oxfam Novib de destruir una experiencia, un capital muy importante. Entonces, la propuesta era, ¿por qué no ayudan al menos a estas contrapartes o parceros en América Latina para transferir sus experiencias hacia otros países como los países africanos para evitar que se repitan los mismos errores? Entonces Oxfam dice, no es nuestro interés. Entonces ahí había también mucha discusión sobre el papel, pero siempre yo creo que esto podría ser un papel de las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de sociedad civil de Brasil, por ejemplo en Mozambique.
transferir sus experiencias, tener ahí relaciones más horizontales, no basadas en transferencia de recursos, sino en transferencia de experiencia, de conocimiento, de información. Yo creo que ahí hay una perspectiva con lo cual no necesitas apoyo de las organizaciones solidarias de Europa. O sea, están totalmente fuera. O sea, ya están retirados. Hay otras agencias que sí entran ahora. Por ejemplo, para terminar, la agencia de IVOS, por ejemplo, de Holanda, que está mucho más interesado en temas de redes de conocimiento, generación de conocimiento, en una forma más, bueno, es básicamente la segunda alternativa que yo estoy diciendo, que está entrando en países como Chile, Brasil, porque ven posibilidades para mantener redes, alianzas, en una forma totalmente nueva, no basado en dependencia de recursos, no basado en, digamos, tipo de cooperación internacional como lo hemos visto. No sé si respondo su pregunta. Hay bastante análisis sobre eso y voy a pasarlo a Luisa también, pero es en inglés, pero hay mucha información sobre estas temáticas. Entonces estoy muy feliz para compartirlo. Só alguns pontos que o nosso grupo estava discutindo aqui. Um dos principais foi a falta de informação, que já mencionaram os números e como esses números às vezes parecem, nossa, pequenos ou grandes, como é difícil conseguir números exatos sobre o setor. E aí entra muito a questão da transparência também, que mesmo o governo, que deveria ter essa obrigação de mostrar como está gastando dinheiro, já não faz isso, tem uma obrigação para com o cidadão de demonstrar como está gastando, para onde está indo isso. A gente vê que estados e municípios já não têm um sistema, já não têm esses dados, já não fornecem esse tipo de dados. Que dirá atores privados podem pensar, eu já estou fazendo minha parte, para que eu preciso ainda mostrar quanto eu estou dando? E acho que é importante sensibilizar todos os atores envolvidos para a importância disso, que vai melhorar o trabalho de todo mundo e o setor em geral, e a institucionalização do setor, se todo mundo der esse tipo de informação. E um ponto que a gente também tocou, que nisso entra também, é a parte de cooperação técnica, que é bem premente, que muitas vezes você chegar numa organização e mostrar que tipo de campanha você pode fazer para sensibilização, ou chegar com um programa para sistematização de dados, é mais importante do que chegar com espécie, com dinheiro em espécie. Então, esse tipo de cooperação pode ser muito mais importante. Só complementando na linha do que o Keys levantou ali, de alianças globais ativistas, acho que a gente tem que olhar também na ótica, num possível cenário de escassez, o que o mundo hoje nos oferece de possibilidades de trabalho numa linha mais horizontal. Eu fiz um pouco de, longe de fazer juízo de valor aqui, gente, um pouco de crítica às King Yongs, tiveram que investir num determinado momento muito no branding, né, na sua marca, e isso tem um custo. Então, boa parte do recurso, às vezes, é destinado a mais a área meio e não a área fim, ao objeto ao qual ela surgiu, aquela organização. Então, a gente tem que pensar nisso também, nessas formas. A gente tem trabalhado um pouco nessa forma de alianças mais na linha horizontal. Tem uma questão que nós levantamos aqui, não só da transparência, mas também da política. O professor fez um ponto muito acertado, a gente discutiu isso no grupo. Uma política tanto no receber como no doar. Eu acho que assim mais organizações, porque eu já participei dessa discussão com a Conectas lá, mais organizações do que além da Conectas têm que trabalhar. É muito interessante que tem alguém do governo aqui ouvindo isso. A gente trabalhar numa política mais participativa e transparente, né, nesse sentido. Talvez o que tenha sido colocado, quer dizer, não é que falte política, aliás, porque a falta de política é uma política. Se fosse o caso de uma falta de política, seria uma política. Mas parece que o outro grupo discutiu que talvez não seja a falta de política, mas uma política, neste caso da cooperação, está institucionalmente muito descentralizada, institucionalmente setorializada, e que talvez o que se sinta falta aqui é de essa discussão
de uma forma mais, vamos dizer assim, organizada, com mais participação, mais institucionalizada, quer dizer, de uma forma talvez um pouco mais centralizada, para que se possa ter uma noção. O que ficou claro é que não se conhece, quer dizer, ela se tem onde está e como que ela é feita. Agora, eu acho que também foram feitos alguns desafios para as organizações, que eu acho muito interessantes, vão ter que se repensar, mas naqueles desafios, até o último que você faz é que ficar autônomo e independente desse financiamento, mas essas organizações precisam de um financiamento. Quer dizer, um dos temas aqui é da arquitetura institucional e arquitetura de financiamento, como ter acesso a esses recursos. E naquelas linhas ali que você fez, quase todas elas dificultam o acesso aos recursos, vamos dizer assim, porque na hora querem ficar mais autônomas, mais pressionadoras, fazendo alianças externas, mas não com quem tem recurso, mas alianças ativistas. Tudo isso está perfeito, mas isso, em termos de financiamento, eu não sei se facilita ou se, pelo contrário, dificulta. E essa questão de dizer já dá para ser autônomo e não depender dessa ajuda internacional, pelo menos o que a Vera parece que eu entendi que fecha, não é bem ainda assim. Quer dizer, essa cooperação ainda tem um peso e ainda tem que ser pensada. Então, que papel novo é esse, mas sem desconsiderar que esse papel novo também precisa ser pensado em termos de financiamento. É só uma discussão. Provocação. Muito obrigada. Uma contra-provocação. Só um instante, vou dar mais uma para mais uma pessoa falar, mas vocês estão recebendo esses post-its hexágonos, olhando o que é isso. Então, eu queria só explicar. Para cada um dos eixos, no final, a gente vai pedir para cada um de vocês escreverem um aprendizado principal desse debate. Então, desta 1h30 sobre esse eixo de cooperação internacional, qual que é o principal aprendizado que você está levando? E aí, na saída para o almoço, vocês vão colar lá e a gente vai agrupar, olhar um pouco quais são os temas principais, os aprendizados dessa parte, e aí a gente vai para o segundo eixo. Mas a gente tem tempo para mais uma pessoa, vou passar para o Carlos, e aí, enquanto isso, vocês podem ir pensando nos aprendizados. Aqui houve algumas perguntas, né? Então, para não deixar perguntas sem resposta, sobre a contrapartida, né? Então, eu acho que essa ideia da contrapartida ela tem de ser pensada dentro do conceito de assistência oficial para o desenvolvimento, que engloba, além de doações, uma série de empréstimos que, em inglês, chamam concessional, né? Quer dizer, com um grau de concessionalidade de até 25%. Então, alguns empréstimos do Banco Mundial, do Banco Interamericano, por exemplo, que vem para o Brasil, são considerados assistência oficial para o desenvolvimento, desde que eles se enquadrem nessa categoria de concessionalidade de até 25%. Porém, todo empréstimo sempre vai exigir alguma contrapartida do próprio governo recipiendário no que diz respeito a cofinanciamento, e que vai aumentar à medida que esse país for considerado mais desenvolvido nos parâmetros internacionais, de acordo com os indicadores internacionais. Então, é normal que sempre apareçam, né, números muito expressivos de contrapartida de países como Brasil, Turquia, Índia, China, etc., e tal, que ainda são beneficiários de empréstimos e de assistência oficial para o desenvolvimento. Só complementar. Então, os dados da contrapartida vieram da Agência Brasileira de Cooperação, que é vinculada ao Ministério das Relações Exteriores. E aí os que mais aparecem com maiores contrapartidas são o PNUD e a Unesco, com aproximadamente 1,2 bilhões. Então, eles são os que mais se destacam, mas ainda recebendo contrapartidas menores. A gente tem uma série de organismos, como ICA, UNODC, OASI, FAO, UIT, OEI, OEA. Então, existem vários que recebem valores menores. Os mais significativos, 78% desse valor de contrapartida, vão para a Unesco e PNUD. Bom, esse é outro debate. A gente poderia até entrar no debate sobre por que Unesco e PNUD, mas, enfim, a gente vai falar sobre temas conexos. Eu prefiro chamá-los dessa forma. Vocês sabem do que se trata, né? Não é... Não, claro, não, mas é porque tem outros esquemas que justificam o porquê da expressividade de justamente PNUD e Unesco, enfim.
Sobre a questão da economia, né, da preponderância do raciocínio e da prática e da dimensão econômica, economicista dentro da cooperação, né? Eu acho que isso ficou muito fortemente marcado nos anos 80, nos anos 90. Né? Eu acho que os anos neoliberais deixaram essa marca profunda, não desapareceu essa marca profunda da cooperação internacional em geral. Né? E eu acho que é um desafio, né, para os chamados novos atores, o Brasil entrando nesse sistema internacional como fornecedor de cooperação, saber em que medida ele vai priorizar essa dimensão mais econômica e não outras dimensões da cooperação, de políticas públicas, políticas sociais. Eu continuo achando, né, mas é claro, o debate ele é rico porque a gente discorda um do outro, mas eu não acho isso um problema. Eu tenho medo dos consensos, eu prefiro sempre o dissenso. Né? Eu acho que quando você apontou, não é? Desculpa, eu não me lembro o seu nome, Laís. Não, tudo bem. Ela é Laís, ela é Laís, né? Enfim, quando eu concordo, né? Existem inúmeras políticas, né, em vários ministérios, em vários agentes subnacionais, né, que têm secretarias de cooperação internacional bastante articuladas. Né. A questão, né, uma das questões que a gente pode levantar é se isso é descentralização ou fragmentação. Né. Acho que essa é uma questão que a mim me preocupa, porque eu acho importante que haja descentralização do poder. Né, numa federação, numa república, um Estado democrático de direito que quer ser mais participativo, é importante que haja descentralização. O risco é que, às vezes, a descentralização pode conduzir a uma fragmentação, né, e a não construção do que eu estou chamando de uma política pública, né, com transparência, que pode gerar accountability, com participação em órgãos institucionais que debatam sobre essas prioridades, para onde queremos ir. E isso não existe no Brasil. Pode ser mais participativo no Ministério da Saúde, mas pode ser muito menos participativo em outros, pode ser bastante transparente em alguns locais e não em outros. O próprio IPEA, né, eu fui durante 2 anos bolsista, pesquisador visitante do IPEA, nesse programa COBRAD. Né? O próprio IPEA teve muitas dificuldades para angariar todos os dados e poder produzir aquele relatório de 2005 a 2009. Produzir um segundo relatório, que daí, por razões também de política burocrática, não pôde ser publicado. Ele já existe, já circula oficiosamente. Muitos de nós temos esse relatório, mas ele nunca foi publicado oficialmente, ficou barrado em umas instâncias lá no Planalto. Então, eu acho que o IPEA teve de construir um conceito de cooperação internacional para o desenvolvimento que merece debate. O IPEA disse só é cooperação ofertada pelo Brasil, isso está no relatório de 2005 e 2009, que foi publicado em 2010, 100% de fundo perdido, ou seja, doação. Quer dizer, que pode parecer, nossa, como o Brasil é generoso, a gente é uma leitura ingênua, do meu ponto de vista. Como o Brasil é generoso, não é? O Brasil só contabiliza como cooperação aquilo que é 100% doação. Mas a gente pode ter uma outra leitura. E o dinheiro do BNDES? Por que não contabiliza? Por que não tem transparência com relação ao BNDES? Né? Quer dizer, a gente sabe que o BNDES é uma máquina de fazer cooperação internacional na América do Sul e na África subsaariana. E esses fundos, a gente sequer tem acesso a eles. E eu não estou falando nem de pesquisador, né? É sempre um problema, parece que a pesquisa é meio... Né? Mas de um órgão público do governo, o próprio IPEA. Né? Então, eu acho que essa é uma questão que merece debate. Né? E eu acho que isso é fruto da ausência de uma política pública. Né? Política sempre há. Politics, sim, mas falta policy. Né? Eu acho que nesse aspecto. Né? Ok, último. Não, porque eu estava aqui no grupo com a Laís, na verdade, e a Laís coloca que a ABC, né, a Agência Brasileira de Cooperação, está avançando. 2 anos atrás, a gente promoveu, junto com a Wings, um encontro que estava um representante da ABC, da Agência Brasileira de Cooperação, e o cara disse, com um jeito bem, enfim, até pouco diplomático de dizer, era um diplomata, mas que a gente funciona como um balcão. E ele falou com todas as letras, a gente funciona como um balcão. Foi um pouco chocante, o cara está lá se colocando frente a um público de umas 100 pessoas, falando, a gente atua que nem um balcão, naquele momento. Pode ser que eles estão avançando. Agora, que 2 anos atrás, a Agência Brasileira de Cooperação dizia publicamente em eventos sobre cooperação internacional e fluxo de recursos internacionais na área social que atuava como um balcão.
Bom, eu não quero polarizar o debate, muito menos eu trabalho com cooperação internacional dentro do governo, mas só para dialogar um pouco com o que você está falando, acho que existe uma coisa de uma política pública em específico, inclusive, que abarque os temas que a gente está tratando, né? Dentro do debate da agenda de financiamento do marco regulatório das organizações da sociedade civil, esse tema aparece muito forte, inclusive porque tem outras questões que são relacionadas à legislação, de entraves, e aí não é só o financiamento de receber ou de doar, mas é a sociedade civil querendo, independentemente dos governos, cooperar com outros países. Então, assim, esse debate